Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Nesse vídeo, meus irmãos em Cristo, eu quero falar sobre 3 verdades acerca do inferno e apesar de ser um tema muito negligenciado nas igrejas modernas, a doutrina do inferno foi falada 11 vezes por Jesus e estão registradas nos 4 evangelhos. Então é um assunto tão importante quanto falar do céu. Mas o que as escrituras dizem a respeito do inferno? Vamos ao texto do nosso estudo. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E primeiramente, nós devemos esclarecer o que é inferno. Devemos corrigir um equívoco que muitos fazem a respeito de 3 palavras que são traduzidas como inferno. E a primeira palavra é Sheol em hebraico e Hades e Gehenna em grego. Na Bíblia hebraica, meus irmãos, a palavra Sheol ocorre 450 vezes no Antigo Testamento. E ela é usada mais frequentemente nos Salmos e também nos livros proféticos. E o Novo Testamento, escrito em grego, usa Hades para se referir ao mundo dos mortos, ou seja, a sepultura que Sheol é traduzida no Antigo Testamento. E muitas traduções das Escrituras traduziram de formas variadas o termo Sheol por inferno ou também por túmulo. E muitos também alegam que o inferno não quer dizer um lago de fogo e enxofre, mas sim apenas a sepultura dos mortos. Mas será que está correta essa interpretação? E nessa passagem de Marcos que eu li com vocês, Jesus utilizou a expressão Gehenna em grego e não Hades ou Sheol. Esse lugar designava originalmente o Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e também queimados. A princípio, esse Vale de Rinom era usado para ritos idólatras em 2 Crônicas, no capítulo 28 e verso 3, e no reinado de Acaz e Manassés era o local de sacrifícios humanos pelo fogo, algo muito terrível, e mais tarde tornou-se também um cemitério. Em Jeremias é mencionado no capítulo 7, verso 3, e mais provavelmente se tornou um crematório. Jeremias chegou a mencionar que era um vale de matança, o Vale de Rinom. E mais tarde ainda, meus irmãos, tornou-se o lugar onde o lixo de Jerusalém era jogado e também queimado, conforme mencionado pelo historiador judeu Flávio Joséfo. E Jesus utilizou vários símbolos em sua época nas suas pregações, como ovelhas, trigo, joio, porta, cruz, construções, sal, e tudo isso para comunicar uma mensagem em uma linguagem humana e compreensível a todas as pessoas. E até hoje nós fazemos isso. Então Jesus utilizou a descrição desse lixo que vivia queimando intensamente em Israel sem cessar lá na sua época para descrever os tormentos do inferno, ou trazer uma descrição da semelhança de como será a condenação também dos ímpios. E da mesma maneira que a mensagem "tome a cruz e siga-me" era de fácil entendimento na época de Jesus, pois a crucificação romana era algo que acontecia a todo momento, punindo os inimigos lá do império. E hoje nós não vemos cruzes, e por isso é importante, quando nós estudamos as Escrituras, que devemos também estudar o contexto cultural e costumes da época para o texto bíblico fazer sentido para nós nos dias de hoje. E por isso é importante investir em bíblias de estudo, bíblias de arqueologia, invista em seu crescimento espiritual. E voltando agora à palavra Gehenna, a expressão Gehenna foi compreendida muito bem pelas pessoas da época de Jesus. E essa palavra Gehenna aparece 12 vezes em todo o Novo Testamento e 11 foram pronunciadas pela boca do próprio Jesus e uma vez pelo seu irmão Tiago. E então o inferno, na visão de Cristo, não é Hades, que é o lugar de sepultura, mas sim Gehenna. Jesus utilizou esse lugar muito conhecido pelos judeus, pois através da história judaica, muitos foram lançados no Vale de Rinom,
como eu mencionei anteriormente, para serem queimados na chama até a morte. E agora imagine comigo como essa figura causou terror e espanto nos ouvintes de Jesus na sua época. E a segunda descrição do inferno é que ele não é apenas esse lixão de Israel que não existe mais. A palavra Geena, utilizada por Jesus, não se restringia apenas ao lixão de Israel, mas era usada em todo o Novo Testamento para se referir a um lugar de juízo para os pecadores. Vejamos alguns exemplos rapidamente nas Escrituras. Se o teu olho direito te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém mais de que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado na Geena. E será que Jesus tinha em mente que os pecadores seriam lançados naquele lixão de fogo em Israel? Creio que não, meus irmãos. Jesus utilizou uma referência muito conhecida da sua época para mostrar uma realidade que é muito pior sobre a condenação no inferno. O inferno, meus irmãos, é muito pior do que nós imaginamos. Veja outro texto bíblico comigo. Não temais aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na Geena tanto a alma como o corpo. E o fato de tanto a alma como o corpo serem lançados ao inferno é uma prova clara de que nosso Senhor não estava se referindo ao Vale de Rinom. Esse Geena, na mente do nosso Senhor, é um lugar de juízo de Deus, aonde os pecadores são lançados, tanto seus corpos e suas almas. Jesus utilizou esse lugar, meus irmãos, como nós vimos, através de uma metáfora para descrever um lugar ainda pior de condenação. E o terceiro e último aspecto do inferno é que ele é eterno. E talvez essa doutrina que é ensinada claramente nas Escrituras é a que causa mais terror, repúdia e ódio a Deus. E apesar de muitos negarem a eternidade no inferno, essa descrição das Escrituras sobre a eternidade é bem clara. Para muitos, um Deus de amor jamais permitiria que tal coisa acontecesse. Mas antes de basearmos em pressuposições que a nossa consciência pecadora e nosso coração enganoso quer nos dizer, porque não deixamos sermos guiados pela palavra de Deus, meus irmãos? Vamos ao texto das Escrituras, pois ela é a única regra de fé. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na maneta da vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E a palavra em grego asbestos é traduzida tanto por indestrutível, imortal, inextinguível, e em lugar nenhum das Escrituras no Novo Testamento se diz que existe um fogo no Sheol ou no Hades, mas apenas na palavra Geena. E em Apocalipse nós encontramos a descrição que a morte, a Hades, que é sepultura, será lançado no lago de fogo, que é Geena. Veja o texto bíblico. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E essa tradução que eu li para vocês é da Revista Almeida, e eles traduziram a palavra Hades como inferno, e eu creio que os tradutores, meus irmãos, erraram, e por isso que é muito importante nós utilizarmos diferentes traduções. Por exemplo, a tradução que eu mais gosto é da versão transformadora. Veja comigo como eles traduziram essa passagem. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E o apóstolo João está nos comunicando que o Hades, que é sepultura, foi lançado no inferno, trazendo uma descrição da segunda morte. E a primeira morte é somente física e a segunda morte é espiritual e eterna, que é no lago de fogo, quando os ímpios serão julgados por Deus. E muitos tentam deturpar o ensino claro das Escrituras, utilizando a língua original que foi escrita no Novo Testamento. E por isso, meus irmãos, é muito importante nós estudarmos
as línguas originais. E, por exemplo, uma palavra em grego que é muito importante, que é traduzida por eterno, é aionios. E muitos argumentam que essa palavra se refere apenas ao tempo ou algo temporal e não algo eterno. Mas essa palavra aparece 71 vezes em todo o Novo Testamento e 99% dos casos é traduzido por eterno. Veja um texto claro a respeito disso. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E nesse texto de Mateus, tanto o castigo eterno, e a palavra grega é aionios, e vida eterna também é aionios. É a mesma palavra. Ou seja, meus irmãos, não é crido universalmente entre os cristãos que nós vamos ter a vida eterna na glorificação e que glorificaremos a Deus eternamente, onde não haverá nem choro, nem ranger de dente para os cristãos, que nós desfrutaremos de paz, alegria e comunhão com Deus eternamente. E agora, nessa passagem, a vida eterna seria apenas temporal, a tradução de aionios? De maneira nenhuma. E por que a palavra em grego traduzida como eterno, nesse texto e outros textos para o castigo e o juízo de Deus, essas pessoas dizem que não quer dizer isso, que é apenas um juízo temporal. Isso é o efeito, meus irmãos, do pecado que está enraizado no coração das pessoas em aceitar o fato de uma condenação eterna. E os inimigos da verdade de Deus têm tentado alterar indevidamente essa palavra traduzida como eterna. Veja outros textos muito claros. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E a palavra traduzida como eternas é aionios. Observe como o texto é simples. Paulo está traçando o contraste naquilo que é temporal, no que se vê agora, e as coisas que não se veem como eternas. A mesma palavra, meus irmãos. E é óbvio que as coisas eternas, se elas fossem apenas de longa duração, como muitos falsos mestres estão ensinando por aí, então não poderiam ser apropriadamente, meus irmãos, contrastadas com as coisas que são temporais. E essa mesma palavra traduzida como destruição eterna, castigo eterno, fogo eterno, é traduzida como vida eterna, salvação eterna, sua eterna glória. Então, meus amados irmãos em Cristo, não sejam ludibriados ou meninos na fé, acreditando em tudo em blogs ou também no YouTube, mas testem todas as doutrinas que vocês leem ou escutam na internet e comecem a estudar mais a palavra de Deus, pois os falsos mestres, eles são muito astutos e eles querem deturpar a verdade de Deus a qualquer custo. E tendo esclarecido esses 3 pontos importantes acerca do inferno, nós entendemos que o inferno não é sepultura, mas sim o lago de fogo, que também é Guiena, que também é mencionado no livro de Apocalipse, e que o inferno não é o lixão de Israel, se referindo ao vale de Renom na época de Jesus. E o inferno não é temporário, onde Deus destrói o ímpio, mas sim é eterno. E Jesus usa os termos como fogo que não se apaga, fogo inextinguível e condenação eterna. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos. Não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no algoritmo do YouTube, indicando esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais like, mais o vídeo é indicado para as outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre estar acompanhando novos conteúdos e estudos aqui no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.